antibiótico. Então, o que ela fez? Ela pegou as bactérias, e quando as bactérias acertavam, elas ficavam resistentes à tetracyclina. Então, ela colocou uma enzima que induzia a mutação naquela parte do DNA e ela misturou a tetracyclina. Então, ela deixou lá, esperou um dia. Depois de um dia, a tetracyclina tinha matado todas as bactérias que não conseguiram achar a resposta. Isso foi feito por alunos de graduação. Ela era uma professora para fazer experimentos com alunos de graduação. Matou os que não aprenderam? Mas é bem mais divertido do laboratório que vocês têm aqui. A ideia, por que eu estou apresentando isso aqui? A ideia que está apresentando isso aqui é que mutações, você pegar uma solução e fazer alterações pequenas, é uma forma de explorar soluções novas. Que é exatamente a ideia que está por trás da seleção natural. Ela está induzindo a seleção natural de bactérias para resolver esse problema. Você pode usar essa ideia em programas de computador. Os programas que usam essa ideia são conhecidos coletivamente como algoritmos genéticos. Tem algumas aplicações, por exemplo, eu posso estar querendo projetar um circuito que eu quero que tenha um comportamento bem específico e eu tenho que mexer, eu não sei quais são os valores que eu vou ter que colocar para todos os elementos do circuito, o posicionamento deles. Eu posso fazer um filtro. Eu posso querer um problema que eu sei resolver, mas ele demora muito e eu só preciso de uma solução aproximada, por exemplo. Como é que eu faço para sincronizar os faróis de uma região? Parecida com essa, só que eu pedaço com o Morumbi. Ou então qual é a distância mínima entre esses pedaços aqui, levando contramão, de carro. Ou então quando eu tenho um problema que eu não faço a mínima ideia de como resolver, acontece toda hora. Economia, isso explica muita coisa. Então, basicamente o que um algoritmo genético faz? Ele pega o problema, eu não sei resolver o problema, eu dou um chute. Eu vejo que o meu chute é bom, eu vou fazer vários chutes, eu pego os melhores e vou tentando aprimorar eles. Então, essencialmente é isso. Bom, vou dar um exemplo que apareceu num livro do Joelho Cego. Primeiro que eu falo desse teorema, que é o teorema do macaco infinito. Basicamente assim, se você pegar um macaco, colocar uma máquina de escrever na frente dele e ele começar a digitar aleatoriamente, que não é alucinado, eventualmente ele vai digitar qualquer frase que eu dei para ele. Lógico, vocês não veem isso acontecendo, porque mesmo com uma frase tanto pequenininha quanto Faces Like a Weasel, que aparece no Hamlet, se o macaco digitasse 1 trilhão de letras por segundo, ele ia demorar algumas idades do universo, em média, para digitar isso. Por isso que você não vê isso acontecendo. Então, o Dawkins, nesse livro, ele sugere uma forma de explorar a ideia de seleção natural para escrever de forma aleatória essa palavra. O que ele faz é essencialmente um algoritmo genético. Você vai pegar, você vai sortear aleatoriamente uma frase para o tamanho certo, incluindo espaços e essas coisas, e você vai começar a fazer mutações nessa frase. Eu vou olhar letra por letra, se essa letra estiver certa, eu troco ela uma probabilidade de 1000%, representando mutações que acontecem naturalmente. Se a letra estiver errada, eu vou mudar ela aleatoriamente por 30%, que não só a mutação, como uma habilidade menor de transmitir essa letra. Você vai aqui com 700, né, já começa a aparecer a frase ali na ilha, bem poucos passos. Isso daqui demorou rodando no computador 3 segundos para ele chegar nessa palavra. Mas você vê que logo no começo ele já chega perto do discurso. Então, uma forma melhor de analisar a eficiência é esse gráfico. Isso daqui é um histograma. O eixo X é quantas letras estão certas na palavra. O eixo Y é quantos passos da minha simulação estavam naquele número de letras certas. Você vê que ele praticamente fica com menos. Ele praticamente nunca fica com menos do que 10 letras. Ele está sempre em torno de umas 20 letras. É aquela palavra que tem 29. Então, se eu estiver querendo só uma aproximação boa, por exemplo, esse
esse pedacinho aqui, que são 26, 27 dedos, 29 células, você vê que não é uma probabilidade expressiva, então ele chega rápido naquele ponto. Isso aqui reflete aquela que eu falei mais cedo, que os algoritmos podem não ser tão bons para chegar na resposta exata. Eles chegam muito perto, muito rápido. Então, isso ainda é uma questão desse, por exemplo, fazer bem melhor. Bom, agora, voltando para esse problema, o que tem de essencial nesse problema? O que tem nele que caracteriza o algoritmo genético? Primeiro, ele tem genes, com suas letras. Os genes são os pedaços da sua solução que podem sofrer mutação. Eu tenho um critério de adaptação. Eu tenho uma forma de dizer, olhar para o meu chute e dizer o quão sério aquele chute está. Aqui era quantas letras estavam corretas. Eu preciso ter mutações para partir de uma solução e ir para outra. E eu preciso de uma geração de soluções que são competitivas. Eu preciso várias soluções que eu olho as mais bem adaptadas e eu vou pegar as partes que eu achei melhor da uma solução, vou juntar com a outra, vou fazer mutações aleatórias e vou jogar fora as piores. Isso aí bom, eu vou fazer uma aplicação disso aqui agora, que vai ser um toy model no mercado de pronto. Um toy model, vocês vão ver essa palavra infinitamente, é um modelo especificado. Eu vou fazer um modelo de recapitulações que se baseia somente em oferta e procura. Aí a oferta e procura basicamente é o seguinte: se tem muita gente querendo comprar, o preço sobe, se tem muita gente querendo vender, o preço então, basicamente, se eu compro na alta, se eu tenho na alta, o preço está acima do real, então eu tenho que vender. E se eu estou na baixa, o preço está abaixo do real, então eu tenho que comprar. Então, basicamente, eu vou me dar bem nesse modelo simplificado se eu estiver contra a corrente. Se todo mundo está fazendo uma coisa, eu faço o contrário e eu dou melhor a longo prazo. E em economia, esse tipo de situação é chamado de jogo da minoria, que a minoria sempre ganha. E esse jogo é super importante, vocês já se encontraram, por exemplo, nessa questão filosófica, ou então, quando é melhor ou não ir para o bar. Bom, como bares são mais divertidos que o mercado econômico, eu falo de bares. Tem um problema de economia que conhecido como problema de Farol. O Farol era um bar onde o cara que depois teve um suicídio. É um bar que tem um certo número de frequentadores assíduos. Só que ele não é um bar muito grande. Então, se 60% das pessoas, desses frequentadores assíduos, estiverem no bar, o bar fica lotado demais e aí não é divertido no bar, você não deve ficar em casa. Então, só que eu por alguma razão, eles são sociais, esses caras, eles não conversam entre si, para saber se eles vão ou não no bar. Então, a única informação que eles têm é quantas pessoas foram nos outros dias. E eles têm que tomar a decisão todos ao mesmo tempo. Todo mundo chega ao mesmo tempo no bar e eles não querem voltar para casa. O que é interessante desse problema é que não tem nenhuma estratégia vencedora. Porque se você seguir uma estratégia, mas todo mundo seguir essa sua estratégia, então você não vai conseguir. Se essa estratégia for aleatória, você não vai conseguir vencer sempre. Se a estratégia não for aleatória, todo mundo vai perder sempre. Ou todo mundo vai para o bar e vai ficar lotado, ou ninguém vai para o bar e vai ficar vazio. Então a situação ótima é quando o bar fica quase lotado. E o que eu vou tentar usar no algoritmo genético é modelar as pessoas para que o bar fique no maior tempo possível nessa situação de quase lotado. Bom, eu estou querendo usar um algoritmo genético para modelar esse problema, então eu preciso usar o gene. Bom, aqui cada pessoa vai estar, no certo sentido, representando uma espécie. As pessoas seriam
aspectos competindo entre si. Cada pessoa vai ter várias estratégias. Cada uma dessas estratégias teria representativo de FIC. Agora, eu tenho que me fixar para falar que vão ser essas estratégias. As coisas são o seguinte: eu vou tentar prever quantas pessoas vão no bar, decidir baseado nisso. Então eu vou pegar quantas pessoas foram ontem com um certo peso, quantas pessoas foram antes de ontem com outro peso, e assim por diante. Esses pesos vão ser os genes que vão sofrer mutações. Estratégias desse tipo, elas vão ser coisas desse tipo. Depois de um dia cheio, o bar vai estar mais vazio, os resultados têm que se repetir a cada semana, a cada dia, etc. Quais são os genes que sofrem mutações? Como eu preciso colocar um critério de adaptação, eu vou tentar selecionar quais são as estratégias melhores. Eu vou simplesmente marcar quantas vezes aquela estratégia acertou em porcentagem. Se fizer isso, o resultado é nesse gráfico. Aqui no eixo X é o enésimo, o centésimo dia, e o eixo Y é o número de pessoas que foram. Essa linha azul representa exatamente o 60%. Então, no começo está completamente nada a ver, os caras estão indo naturalmente. Mas eles se organizam rápido em torno desses 60%. Você pode agora olhar o histograma de quantas pessoas. Isso é basicamente o histograma de quantas pessoas vão no bar. E você pode agora olhar, vamos ficar aqui nesse lado dos 300, que são 60%. Para ver quanto tempo o bar ficou cheio. Pelo menos a simulação que eu fiz ficou 56,6%, que está razoavelmente perto daquilo de Nash desse problema. Então, basicamente, eu resolvi o problema. Quando eu resolvi isso aqui, o objetivo de mais simples. Eu resolvi simular como as pessoas reagiriam. Os problemas acabaram se organizando na solução mágica. Soluções. E esse site aqui é uma coisa que eu queria ter mostrado na rolagem. Isso aqui é um carrinho que ele vai evoluindo. O algoritmo genético ele tem que andar por uma região montanhosa. Só que é um flash que não está rodando. Tem um computador que está rodando essa simulação. Você pode explicar o que o pessoal vai olhar. Agora você tem 3 minutos para isso. É aqui os caras estão todos. Bom, quem tem alguma pergunta?